Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das formas mais práticas de acessar o mercado global sem sair do Brasil, os BDRs. Vamos mergulhar nesse assunto para entender direitinho o que são e como é possível começar a investir neles. Olha, com certeza já passou pela cabeça de muita gente a vontade de investir naquelas gigantes da tecnologia, né? Apple, Google, Tesla, parece algo super distante ou complicado. Mas, e se eu disser que é bem mais acessível do que se imagina? E tudo diretamente pela Bolsa Brasileira? Pois é, a resposta está exatamente aqui, nos BDRs, os Brazilian Depository Receipts. Eles são basicamente a ferramenta que transforma o investimento em empresas estrangeiras numa realidade para quem opera aqui na nossa bolsa. Para a gente entender o assunto por completo, vamos seguir 5 passos bem simples. Primeiro, o que é um BDR? Depois, como ele funciona na prática. Aí a gente pesa as vantagens e os riscos. Em seguida, o passo a passo de como investir e, por fim, um ponto crucial, a tributação e os custos envolvidos. Então vamos lá, começando pelo básico do básico. Afinal de contas, o que é um BDR? BDR é a sigla para Brazilian Depository Receipt. Na prática, o que é isso? É um certificado que é negociado aqui na nossa bolsa, a B3, e que representa uma ação de uma empresa estrangeira, uma empresa que está listada lá fora, em bolsas como a Nasdaq ou a de Nova York. A ideia é até que bem simples. Para facilitar, pense no BDR como se fosse um recibo, ou melhor, um espelho. Não se está comprando a ação diretamente, lá nos Estados Unidos, por exemplo. O que se compra é um título, aqui no Brasil, que representa essa ação e que vai refletir a variação de preço dela. E o ponto principal aqui é a praticidade. Todo o investimento é feito em reais, usando uma corretora brasileira, sem toda aquela burocracia de abrir conta no exterior, mandar dinheiro para fora. Mas é importante notar um detalhe. O BDR garante os direitos econômicos, ou seja, lucrar com a valorização e receber dividendos. Já os direitos políticos, como o de votar nas assembleias da empresa, esses ficam de fora. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é, vamos ver como essa engrenagem toda funciona. Qual é o mecanismo que permite que isso aconteça? Qual é a mágica por trás disso? O processo todo é super bem estruturado. Funciona assim. Uma instituição financeira, que a gente chama de depositária, vai lá fora e compra um monte de ações de uma empresa tipo a Amazon, por exemplo. Essas ações ficam guardadas, bloqueadas, em uma outra instituição, a custodiante lá no exterior. Com base nessas ações guardadas, a depositária emite os BDRs aqui no Brasil. E aí sim, esses BDRs podem ser negociados livremente na nossa bolsa, a B3. Agora, atenção aqui porque este é um ponto fundamental. O preço de um BDR é influenciado por dois fatores ao mesmo tempo: a cotação da ação lá fora e a variação do câmbio, principalmente do dólar. Ou seja, se a ação sobe, mas o dólar cai forte em relação ao real, um efeito pode acabar anulando o outro. É uma dupla exposição que precisa estar sempre no radar. Bom, vamos agora para uma análise bem equilibrada, colocando na balança os prós e contras de se investir em BDRs. As vantagens são bem claras, né? Acesso fácil a empresas globais, uma ótima diversificação internacional para a carteira e tudo com a simplicidade de operar em reais. Do lado dos riscos, a volatilidade do câmbio é o principal. É uma faca de dois gumes. Pode proteger o patrimônio se o real desvalorizar, mas também pode diminuir os ganhos se o real se fortalecer. Além disso, é preciso ficar de olho na liquidez. Alguns BDRs são menos negociados e pode ser um pouco mais difícil vender na hora e no preço que se quer. Muito bem, a teoria está entendida. Mas e na prática? Como é que se faz para investir de verdade? Vamos para o guia passo a passo. Antes de sair comprando, é bom entender os códigos de negociação, os tickers. A grande maioria dos BDRs que a gente encontra por aí são os não patrocinados. Os códigos deles terminam em 34 ou 35. É o caso de AAPL 34 para Apple ou TSLA 34 para Tesla. Existem também os patrocinados, onde a própria empresa estrangeira participa do processo e esses têm finais como 32 e 33. E para comprar? Olha, o processo é exatamente o mesmo de comprar uma ação brasileira. A grande vantagem é a acessibilidade. O lote mínimo é de apenas uma unidade, o que facilita demais o investimento para todo mundo. É só ter uma conta em corretora, acessar o home broker, buscar pelo código do ativo, como GOGL34 do Google, e enviar a ordem de compra. Simples assim. Agora vamos para a última parte, que não é a mais divertida, mas é importantíssima: os detalhes financeiros. Como é que funcionam os impostos e os custos? Sobre o lucro na venda de um BDR, a regra é clara. 15% de imposto para operações que duram mais de um dia, o famoso swing trade, e 20% para day trade. E aqui está o ponto crucial, muita atenção. Diferente das ações brasileiras, nos BDRs não existe aquela isenção para vendas mensais de até R$20 mil.
Vendeu o BDR com qualquer lucro, já é preciso calcular e pagar o imposto via DARF no mês seguinte. E a tributação dos dividendos? Essa acontece em algumas etapas. Primeiro, o imposto já é retido lá no país de origem da empresa, por exemplo, 30% nos Estados Unidos. Do valor que sobra, a instituição depositária aqui no Brasil ainda desconta sua taxa, que geralmente fica entre 3% e 5%. O valor que finalmente chega para o investidor precisa ser declarado mensalmente via Carnê-Leão e fica sujeito à nossa tabela progressiva do imposto de renda. Em resumo, o que a gente pode dizer é que os BDRs realmente democratizaram o acesso ao mercado global. Eles são uma ferramenta fantástica para diversificar a carteira, ter exposição a moedas fortes como o dólar e investir em setores super inovadores, tudo isso com a praticidade de operar aqui na nossa bolsa. E assim, fica a reflexão final. Com essa porta de entrada para o mercado global agora escancarada, qual será o próximo movimento na jornada de investimentos? O conhecimento é o primeiro e mais importante passo, e esse já foi dado.